Falar de coisa boa aqui na Vamos Central lá. da Esperança, porque o Museu da Língua Portuguesa lançou um projeto para estimular o uso da palavra para lidar com as dores causadas pela pandemia. Olha só, você já se pegou sem saber expressar os seus sentimentos ou angústias? É para ajudar nesse processo de se expressar que surgiu esta iniciativa do museu que a gente vai conhecer agora, com a Marília Bonas, é diretora técnica do ID Brasil, que gerencia o Museu da Língua Portuguesa. Marília, boa tarde para você, seja bem-vinda aqui da Central da Esperança, TV Aparecida. Explica para a gente como funciona esse projeto que me chamou muita atenção, estou muito interessado e acredito que todo mundo que está acompanhando aqui também é a Central da Esperança. Boa tarde para você. Boa tarde, obrigada pelo convite. O Museu da Língua, como outros museus, está fechado à visitação pública, mas o fato de estar fechado à visitação pública não significa que o museu não esteja trabalhando para os públicos que fazem do museu a razão de ser, né? Então, a gente pensou e construiu esse projeto que chama Palavra no Agora, para ajudar, enfim, todos nós a lidar com o que a gente está vivendo, né? Quer dizer, ninguém nunca esteve preparado para viver o que a gente está vivendo. Não só o isolamento, mas mesmo a angústia, a ansiedade, essa questão da vacina, como vocês estavam falando, né, que vira o nosso maior desejo aí nesse contexto, para que a gente possa retomar, de alguma maneira, as coisas de alguma maneira parecida com o que eram. E a gente também tem uma parte importante nesse projeto, que é lidar com o luto, né? A gente tem aí mais de 75 mil vítimas do coronavírus no Brasil. Se a gente pensar na quantidade de amigos, parentes que amavam essas pessoas, a gente tem uma grande população, se duvidar, 500 mil de pessoas que estão enlutadas, que estão lidando com isso nesse contexto do isolamento. Não pode dar abraço, não pode acolher. Então, o projeto está estruturado em 3 frentes. Uma frente de exercícios de escrita, em que o público pode mandar para a gente os exercícios de escrita, do tipo, eu estava sentindo isso, à tarde é mais difícil para mim, no fim de semana eu sinto saudade da minha mãe. A ideia é a gente trocar e ler aí, se identificar com o que cada um está escrevendo dentro desse contexto. Também um exercício de memória para o luto mesmo, né? Como que você quer lembrar dessa pessoa, por que ela é importante para você, como que você conheceu, o que você gostaria que as pessoas soubessem dessa pessoa que você perdeu, e também compartilhar isso. A gente tem um segundo eixo, que é um eixo de literatura. A experiência humana está ali, né, presente em todos os livros, historicamente. Então, a gente fez uma seleção de trechos de obras literárias em português, em língua portuguesa, que tratam, de alguma maneira, desses sentimentos com os quais a gente tem convivido. E nessa parte também, a gente tem uma parte de resenhas, do tipo, eu vi um filme, eu li o livro, eu ouvi uma música que me ajudou muito, tem me ajudado, que eu gostaria de recomendar, porque a gente está vivendo. E uma terceira parte super importante, que é uma parte da rede de solidariedade. Muitas iniciativas de solidariedade, de ajuda psicológica gratuita, manuais de luto, campanhas de arrecadação de alimentos, de itens de higiene, né? Também super importante no momento. E uma parte também de iniciativas memoriais, né? Nessa questão do luto em especial, a gente não pode mais, por exemplo, ir no velório de alguém, né? Só o círculo mais próximo. Então, o que está acontecendo? Tem muitas iniciativas virtuais aí para você poder celebrar a vida dessa pessoa que se foi, para você compartilhar. Então, tem muitos memoriais virtuais e a gente compartilha um pouco dessa rede que vem surgindo aí de acolhimento e apoio dentro desse contexto primeiro da pandemia. Marília, excelente iniciativa. Primeiramente, a gente tem que parabenizar mesmo esse projeto. Mas como fica a situação daquela pessoa que tem dificuldade em escrever? Porque se expressar já é difícil, você encontrar palavras também é difícil. Como funciona, então, esse exercício que vocês estão auxiliando para que aconteça, né? Encontrar expressões por meio das palavras. Eu acho que a primeira coisa que é importante é que a gente, no projeto, a gente não está esperando nenhum texto de uma obra literária. Você não precisa ser escritor para escrever sobre o que você está sentindo. Então, de repente, você consegue só nomear o sentimento. Então, no exercício de escrita, por exemplo, de nomear o sentimento, a gente ajuda as pessoas que nunca escreveram, nunca tiveram essa experiência. Então, fala, como que você sente? Se fosse uma cor, que cor seria? Se fosse um gosto, que gosto seria, né?
Então, o exercício, ele ajuda isso, quem não tem necessariamente familiaridade, nunca escreveu nada. E também é uma escrita livre, pode ser uma carta, né? Pode ser, não precisa, o português não precisa estar certo, a pontuação não precisa estar certa. Para o Museu da Língua, isso não é o importante. O importante, de fato, é a gente se comunicar, né? Então, o exercício, ele ajuda um pouco nisso, mas a gente também, agora a gente vai começar toda uma programação. Hoje a gente tem uma live, por exemplo, na página do Museu da Língua, falando sobre literatura e luto, mas a gente vai começar uma programação também para criar essas ferramentas. Então, tipo, eu não estou muito à vontade em escrever, mas será que eu quero falar com o meu neto sobre isso? Será que o meu neto pode escrever comigo? Né? Como é que eu posso? Será que eu posso gravar um áudio e pedir para alguém transcrever? Por enquanto, a gente está trabalhando só com a palavra escrita, mas a ideia é que a gente vá ampliando a forma de recebimento dessas coisas e a gente recebe por e-mail, né? Então, para poder manter esse contato direto com a pessoa também. Marília, eu quero agradecer muito a sua participação aqui na Central da Esperança e, de fato, né, elogiar esse projeto que foi desenvolvido aí pelo museu, porque a pessoa, neste momento de distanciamento social, passando por tudo que está passando, precisa colocar para fora de alguma forma, né? Seja pela fala e agora pela escrita. Muito obrigado pela sua participação. Só rapidamente, para a pessoa, que deve ter muita gente interessada agora que está assistindo aqui a Central da Esperança, para ela ter mais conhecimento, saber como participa desse projeto ativamente, é só entrar aí no link do Museu da Língua Portuguesa, é isso? Isso, a gente tem uma página específica, mas se entrar na página do museu, chega lá. A nossa página chama noagora.museudalinguaportuguesa.org.br. Falar, está muito difícil, é só entrar na página do Museu da Língua Portuguesa, buscar ali, que tem também o link direto para esse projeto. E é isso, tem muita coisa para ler, muita coisa para escrever, e o museu só faz sentido com o público. Então, para a gente é importante que quanto mais gente participe, melhor. Quanto isso chegue em mais gente que está precisando, melhor. Muito obrigado, Marília. Uma boa tarde para você.